as pessoas têm muito medo de perderem o seu lugar. Por essa parte é um bocado complicado, mas é como toda a mudança que acontece. Há cada vez mais startups a pegarem a inteligência artificial de maneiras diferentes e aplicá-las para resolver problemas de variados tipos. Eu acho que da forma como nós fazemos hoje vai prejudicar o planeta, mas ao mesmo tempo o investimento em novas energias e novas soluções energéticas pode vir por causa da AI também. Por isso, não sabemos. Daqui a 5 anos talvez podemos estar numa situação muito pior ou muito melhor. Viva! Eu sou a Diana Martins. Eu sou a Matilda Brandes. Eu sou a Diana Teixeira. E eu, a Júlia Santos. Neste Repórter 360, procuramos perceber até que ponto a inteligência artificial está a mudar o rumo da sustentabilidade. A inteligência artificial está a tornar-se um dos motores centrais da inovação sustentável. Todos os dias surgem novas soluções que prometem otimizar recursos e transformar a forma como pensamos o futuro do planeta. Na Web Summit, o tema da energia e o impacto ambiental da inteligência artificial é central. Evangelista do grupo tecnológico Harvey Nash e apresentador do podcast Tech Talks, David Savage tem procurado perceber como é possível inovar na área da inteligência artificial sem rebentar com os recursos do planeta. So I gave a keynote on data center. Hoje fiz uma palestra sobre as exigências dos centros de dados no ambiente. Se falar com uma empresa como a ARM, e eles estão preocupados com o facto de não termos capacidades de processamento para concretizar as oportunidades de IA, tendo em conta que estamos a ficar sem poder de processamento e computação para tornar realidade algumas dessas oportunidades. Portanto, a escalabilidade torna-se um problema. Temos então de perceber como é que conseguimos desbloquear a inovação, sem ao mesmo tempo destruir o planeta. David Savage fala de uma verdadeira crise de escalabilidade que obriga a repensar a forma como usamos dados e energia. David Shim é cofundador e CEO da Red AI. A Red AI é um assistente inteligente para ajudar a gerir e organizar comunicações, reuniões e trabalho colaborativo. Para David, da Red AI, é muito importante gerir a forma como utilizam os dados e a energia. Para nós são realmente duas coisas. Primeiro é não usar processamento em excesso. Às vezes as pessoas acham que devem atirar GPUs ou chips da NVIDIA para tudo, mas muitas vezes não é preciso usar o método mais caro. Há formas mais eficientes de fazer isso. Segundo, é decidir em que sistemas se executa e em que momento. Se o fizeres fora do horário laboral, durante a noite, quando queres treinar alguns modelos para dizer isto é aquilo em que o David está interessado, não preciso o fazer naquele segundo. Posso fazê-lo 2 ou 3 horas depois. Isso torna tudo mais eficiente e mais barato a utilizar. It's 1929, or as I like to call it, dinner o'clock, where the only thing more important than time is what's on the menu. Eu me chamo Desi, e você? A utilização mesmo da IA gasta muita energia, se é um problema, o tipo de fábricas, etc. E aí vem essa parte da preocupação das empresas, ser feito de uma forma mais organizada, sustentável. Fora isso, a IA em si aumenta a produtividade, aumenta o desenvolvimento, a investigação, o avanço tecnológico e pode ser usada também para encontrarmos melhores soluções. Ou seja, a sua utilização, acho que sem dúvida. A forma como se está a escalar a infraestrutura é que pode trazer alguns problemas por ser demasiado rápido e não ser muito bem pensado. É um bocado difícil, mas tentarmos usar efetivamente só quando precisamos, porque hoje em dia acho que o uso desta tecnologia é demasiado banalizada e nós próprios desligamos um bocadinho os cérebros às vezes para fazer tarefas bastante básicas. A sustentabilidade começa muitas vezes por uma decisão aparentemente simples: não processar tudo a toda hora em tempo real. A mesma lógica de eficiência energética aparece quando falamos de produtividade. Menos desperdício de tempo pode significar menos desperdício de energia. É aí que a IA mudou realmente a tua vida. Outro bom exemplo é pensar em conduzir o teu carro. Se usas o Waze ou o Google Maps, é essencialmente aprendizagem automática e a IA em segundo plano a dizer-te para virares à esquerda ou à direita. As pessoas não estão inquietas com isso, porque lhes poupa tempo. E acho que é o mesmo com a IA.
Se poupar tempo o suficiente, as pessoas conseguem decidir: eu vou usá-lo e vou ceder a alguns dos meus dados para que isso funcione melhor. O foco da Red AI é ir buscar tempo. Tempo que se perde em reuniões, em viagens ou em trabalho. E essa recuperação de minutos, ou até horas, é vista pela própria empresa como uma forma de eficiência que não é apenas produtiva, mas também energética. Quanto menos processos redundantes e menos plataformas abertas ao mesmo tempo, menor é o impacto tecnológico e ambiental. Sim, acho que do ponto de vista de um sistema de IA sustentável, ele te poupa tempo suficiente para também poupar energia. Porque é tão eficiente que te faz avançar para a próxima coisa sem perder tempo a procurar, sem perder tempo a viajar, sem perder tempo em reuniões. Porque conseguimos levar-te ao ponto certo muito mais depressa do que era possível no passado. Numa sexta-feira, no teu fim de aulas, fins de semana de trabalho, não te apetece fazer nada e acabas por relaxar. Voltas ao trabalho na segunda-feira e de repente pensas: o que é que eu estava a fazer na sexta? O que é que eu precisava de terminar? E isto acaba por causar muito stress. E as pessoas ficam preocupadas com a segunda-feira. Agora, o que o Red consegue fazer é ir lá e dizer: olha, aqui está tudo o que ficou de sexta-feira. Aqui estão os pontos em abertos. Aqui estão os próximos passos. Aqui estão os follow-ups. Para David, uma IA sustentável é aquela que poupa tempo ao ponto de também poupar energia. Mas há um lado menos óbvio da transição para a IA, o impacto no talento e na forma das organizações. Para além do impacto energético, o impacto da IA nas pessoas é também uma grande preocupação das empresas. Because if you're spending all of your money on AI systems, Porque se estás a ganhar todo o teu dinheiro em sistemas de IA e não estás a ver o retorno do investimento, não tens os recursos nem o dinheiro para gastar noutras áreas do teu negócio. Portanto, essa pressão acrescida significa que há um número cada vez menor de oportunidades para recém-licenciados e engenheiros em início de carreira nas organizações. Não apenas engenheiros, pode ser marketing, pode ser contabilidade, pode ser qualquer outro tipo de função. E isso está a mudar a própria estrutura das organizações. Está a passar de organizações em forma de pirâmide para organizações em forma de diamante, onde acabas com uma camada de gestão pesada no topo. E isso não é sustentável. Quando as empresas investem em IA à custa de estágios e oportunidades de entrada, pode parecer eficiente no imediato, mas enfraquece a sustentabilidade do talento a longo prazo. and for those leaders, for those organisations, what they're doing is they are making. E para esses líderes, para essas organizações, o que eles estão a fazer é garantir que estão a investir nas pessoas. A tendência pode ser investir em IA. A tendência pode ser procurar ganhos de produtividade e tudo mais. Mas eles percebem que, se não investirem em talento júnior, não terão uma cadeia de futuros líderes a surgir. Isso será prejudicial para as suas organizações. E será prejudicial para as ideias e para a diversidade que têm dentro do negócio. Por isso, acho que para tirar o melhor da tecnologia, para tirar o melhor da indústria, são os líderes que realmente se comprometem com esta linha de desenvolvimento do talento futuro e que se comprometem com coisas como a diversidade, equidade e inclusão. Aqui, sustentabilidade escreve-se com pessoas, investir em talento júnior, em diversidade e em equipas que possam crescer com a tecnologia e não apesar dela. Há uma dimensão que nenhuma organização pode ignorar: os dados. Se o talento impulsiona a inovação, os dados são o que a sustentam. Na área da IA, saber de onde os dados vêm, como são recolhidos e de que forma são utilizados, deixou de ser apenas uma questão técnica. Tornou-se um tema ético, legal e ambiental. Na IA, nem todos os dados são iguais, e a forma como são recolhidos pode ser tudo menos neutro. Sebastião Vilax, responsável pela área de desenvolvimento de negócio e inteligência de mercado na Defined AI, explica-nos como se trabalha com dados de forma ética. Só para dar aqui um background rápido, nós começamos em 2015 como uma empresa mesmo de coleção e anotação de dados, ou seja, através de uma plataforma de crowdsourcing em que todas as pessoas que trabalham nessa plataforma, um bocadinho task-basis platform, o importante é que essas pessoas estejam a dar o consentimento dos dados que estão a colecionar e aí é muito importante que essas pessoas deem o consentimento e que tenham o consentimento informado e que sejam pagas por isso. Não é só serem pagas ou dar o consentimento, tem de ser os dois. Em 2018, a Defined AI dá o passo seguinte, ao transformar essa recolha num verdadeiro mercado de dados. Andando um bocadinho mais para a frente, em 2018, aí sim nasce o nosso chamado mercado de dados, o marketplace, em que nós começámos a fazer coleções de dados por nós e a começar um bocado a tê-las já prontas e já pré-anotadas para poder vender aos nossos clientes. Os dados aqui já existem, já estão prontos. Hoje a empresa já não lida apenas com contribuidores individuais,
mas também com criadores de conteúdo. Já são pessoas criadores de conteúdos, são pessoas com canais de YouTube, são pessoas com podcasts, pessoas com livrarias de imensos artigos científicos, por exemplo. Os dados que têm podem ser licenciados para a inteligência artificial. Nós temos um framework que chamamos do questionário ético, que nós fazemos a todos os nossos parceiros, para termos a certeza que de A a Z nós sabemos tudo o que há para saber sobre os dados e que esses dados realmente podem ser comercializados para o treino de inteligência artificial e que não há qualquer tipo de uso indevido ou de infração de direitos de autor. Isso é muito importante. Depois de recolhidos, os dados precisam de regras claras, transparência e um processo rigoroso que garanta que podem mesmo ser usados para treinar modelos de IA. É aqui que entram mecanismos mais sólidos de validação e quem trabalha diariamente para confirmar a origem de cada dado. Trata-se sempre de obter consentimento. É informar alguém de que a conversa está realmente a ser gravada e de que estás a usar essa informação para a IA. Estás a criar modelos com base nisso. Tudo isso é muito importante. Portanto, desde que toda a gente na sala saiba que está a ser utilizada a IA, então o valor está lá. IA sustentável também é IA transparente, com consentimento informado, contratos claros e respeito pelos direitos de autor. A regulação é também outra frente decisiva para o futuro da inteligência artificial. E na Europa, esse debate cruza-se com uma economia de dados que está longe de ser circular. Do lado europeu, a pressão regulatória aumenta, com AI Act a tentar definir o que é o uso aceitável de IA. Portanto, aí o call to action é vamos pôr as empresas e as instituições reguladoras a falarem mais, porque nós já começámos isso até um bocadinho antes das instituições reguladoras. E foi as próprias empresas que começaram a perceber quais eram os problemas que vinham à luz do dia quando certas coisas, certos frameworks não são seguidos. Na visão de Sebastião Vilax, regular significa travar e criar regras claras que ajudem as empresas e instituições a operar de forma mais eficiente, segura e responsável. Mas, portanto, nós também temos de olhar para a regulação não como um fator, vai-me desculpar o latim, castrador, mas algo com que possamos adaptar e aprender. Pela primeira vez temos aqui uma ótima oportunidade, enquanto Europa, de parar de seguir o bloco americano, porque são eles que investem mais, são eles que têm menos aversão ao risco, são eles que desenvolvem mais, mas a verdade é que a Europa é um excelente cliente dos Estados Unidos. A ideia de uma economia circular de dados, em que tudo se recicla e volta a entrar no sistema, tem ganho espaço na conversa sobre a IA. Mas na prática, nem tudo é assim tão simples. Aí torna-se um bocado difícil de aplicar. Porquê? Porque dados que eram relevantes há 2 anos, se calhar agora já não são. Porquê? Porque nós humanos também estamos sempre a evoluir e as nossas necessidades evoluem também com as nossas capacidades cognitivas. Sei que eu estou contribuindo para o aquecimento do planeta e busco usar cada vez menos IA, porque a verdade é que nós, num pouco escalar de anos, a inteligência artificial acabou por estar infiltrada em tudo. No meio do entusiasmo e das promessas, há uma pergunta que sobra. Podemos mesmo confiar que a inteligência artificial vai resolver tudo sozinha? Podemos imaginar a IA a fornecer as respostas, mas é bastante negligente esperar que isso aconteça. Temos de trabalhar noutras soluções de todo o tipo, entretanto. Não podemos simplesmente esperar que a IA encontre as respostas por nós. Também temos de trabalhar por nós próprios, certo? A verdade é que nem todas as empresas estão a levar a sério essa transição. E, em muitos casos, nem sequer existe uma preocupação real com o impacto ambiental da tecnologia que usam. Acho que muitas empresas não se preocupam. Se olharmos para os dados que saem do nosso relatório de liderança digital, apenas 44% das organizações preocupam seriamente ou de forma significativa com os objetivos de neutralidade carbónica. Ou seja, mais de metade não tem essas metas definidas. Ainda assim, há exemplos da IA a ser usada para reduzir o desperdício mais invisível. They had a vanishing emails project. Eles tinham um projeto de eliminação de e-mails. Usaram a IA para detectar e apagar e-mails promocionais, daquele tipo que enche a tua caixa de entrada e fica eternamente na pasta de spam. Ao apagarem 600 milhões de e-mails num ano, reduziram a quantidade de dados no centro de dados e as emissões equivalentes de CO2, em 6.500 toneladas de CO2. Portanto, isto é usar IA de uma forma muito simples, partindo da contestação de que havia um problema com a quantidade de e-mails acumulados nas caixas de entrada das pessoas.
Entre vários alertas e várias soluções, a Web Summit mostrou que o futuro da IA sustentável não é uma promessa distante. É a soma de pequenas decisões e da responsabilidade que cada empresa escolhe assumir hoje. Esta reportagem foi produzida por mim, Diana Martins. Por mim, Matilda Brandes. Por mim, Diana Teixeira. E por mim, Júlia Santos. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico é de Luís Batista. Acho que se